Olá pessoal, eu estou aqui na biblioteca da Universidade Pedagógica Nacional, na cidade do México, e tenho visto aqui uma ansiedade, sobretudo dos canais de esquerda, né, pela prisão do ex-presidente, e eu gostaria de me manifestar sobre isso, né? Eu acho que a prisão de Bolsonaro antes da prisão de Michel Temer representará uma grande injustiça. Não que esteja defendendo que Bolsonaro não deva ser preso. E é claro, estou defendendo aqui que passe por um processo, né, legal para que essa prisão aconteça. O devido processo legal ocorra para o ex-presidente Bolsonaro. Mas para mim é um absurdo tremendo que a prisão de Bolsonaro ocorra antes da prisão de Michel Temer. Como pode os canais de esquerda, as pessoas, os intelectuais, os entrevistados nos canais de esquerda, todo mundo esqueceu de Michel Temer? Michel Temer arrebentou com a vida dos trabalhadores. Ele detonou com a reforma trabalhista a classe trabalhadora e pavimentou todo o caos, né, que ocorreu com a classe trabalhadora com a eleição de Jair Bolsonaro. Então, quem se lembra do projeto Ponte para o Futuro, do PMDB, que depois mudou de sigla para MDB, né, mudando, tentando melhorar um pouco a sua imagem perante o eleitorado brasileiro. O fato é que, minha gente, eu vou listar para vocês aqui a quantidade de irregularidades que supostamente o Michel Temer está envolvido, e eu peço aqui que o Ministério Público Federal, eu peço aqui que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o responsável por um dos inquéritos, um dos indiciamentos de Michel Temer, que a justiça brasileira se posicione sobre isso, porque é uma vergonha, é simplesmente sapatear, né, sobre a cara do povo brasileiro, do cidadão, do contribuinte. Vejamos, minha gente, Michel Temer responde a 10 inquéritos na justiça, sendo que um tramita no Rio de Janeiro, 5 tramitam em São Paulo e 4 em Brasília. Quais são, né, esses inquéritos que foram abertos para investigar, para apurar o suposto envolvimento de Michel Temer em várias irregularidades? Então tem o primeiro, que é propina de 1 milhão, né, da Engevix. O segundo é a reforma do imóvel da filha Maristela Temer. O terceiro é o superfaturamento em contrato da Argeplan em uma obra do Tribunal de Justiça de São Paulo. Contrato fictício no Porto de Santos, contrato irregular entre a Argeplan e a Fibra e a Celulose, jantar no Jaburu com a Aldebrecht, decreto dos portos, mala de dinheiro de Rocha Loures, organização criminosa, o chamado quadrilhão do MDB, e a compra, o décimo, a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Então são 10 inquéritos. E aí eu pergunto, cadê a Polícia Federal? Ô Flávio Dino, você que era o ministro da Justiça e Segurança Pública, por que você não mexeu nisso? Por que ninguém mais fala sobre Michel Temer? Por que ninguém mais investiga Michel Temer? O cidadão brasileiro precisa saber qual o andamento dos processos que envolvem o ex-presidente Michel Temer. Todo mundo quer saber disso. Tudo bem que ele perdeu o foro, né, de presidente e agora volta para a primeira instância, mas a gente precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo com os processos que envolvem, com os inquéritos que envolvem, com os indiciamentos que envolvem Michel Temer. Então eu estou aqui, certo, falando para vocês que é injusto prender Bolsonaro antes da prisão de Michel Temer. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Michel Temer tem que ser preso primeiro, porque a velocidade, a gente vai ver a velocidade e a conveniência da justiça brasileira. Lula foi preso
por um sítio que não era dele e por um triplex que também não era dele. E foi rápido, a coisa tramitou rapidamente. Michel Temer, por que Michel Temer ainda não está preso? Por que também Bolsonaro não está preso? Agora, prender Bolsonaro e deixar Michel Temer solto, isso para mim é um grande absurdo. Prende-se primeiro Michel Temer, depois Bolsonaro. É isso, um abraço a todos.